Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, essa é a plataforma soumediador.com. Estamos recebendo hoje um ilustre convidado aqui, o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Obrigado por nos brindar com essa presença, doutor. Hoje estamos aqui para uma entrevista, um bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho mais como está funcionando a atuação dos Sejuscs no estado do Paraná e, principalmente, como que os mediadores, que estão aqui acessando nossa plataforma podem ter mais informações sobre tudo que é interessante e que o desembargador pode trazer para nós. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, Thiago. É um prazer estar aqui para poder trocar uma ideia acerca dos problemas relacionados à mediação. Faz parte da nossa política a difusão das ideias das soluções dos conflitos de forma consensual, e a mediação é uma ferramenta importante dentro dessa política pública. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela presença. O desembargador aqui, ele é segundo vice-presidente do Poder Judiciário Paranaense, é presidente do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. A gente vai conversar um pouquinho hoje. Doutor, como que está hoje estruturado o tribunal com relação aos centros judiciários de solução de conflitos? Pois não, o Tribunal de Justiça está bem aparelhado no que diz respeito à solução consensual de conflitos judiciários. A segunda vice-presidência do tribunal, ela tem como competência não só as questões relativas ao acesso à justiça, e aí falamos de conciliação, mediação, arbitragem e negociação, mas também é de competência da segunda vice as questões relativas aos juizados especiais e às turmas recursais, assim como todas as questões inerentes à política pública ligadas ao sistema de justiça e aos direitos e deveres de cidadania. Então tudo isso se interrelaciona dentro de um contexto maior, e então a nossa intenção é a difusão cada vez mais, ampliar, difundir, aperfeiçoar, incentivar toda a solução, os métodos de solução, tratamento adequado dos conflitos. Uma vez se falava em métodos alternativos, hoje eles estão inseridos dentro da ordem jurídica, e então é nossa função difundir essa cultura da pacificação social, na verdade, no momento em que vivemos uma cultura da disputa, por isso da importância da cultura da paz, e também dos métodos de soluções consensuais, os métodos autocompositivos, as soluções dos conflitos, para que você tenha maior efetividade. Não é só a solução de um processo ou a diminuição de um processo, de número. A importância da conciliação está na solução do problema de fundo que causa aquele conflito, O conflito ele é normal na sociedade. A forma de solução desse conflito é que ele deve ser modificada, Deve ser da importância das ferramentas e das práticas das ações desenvolvidas pelo poder público. Perfeito, doutor. Brilhante explanação aqui. Assim, partindo do que o senhor falou, a gente tem uma modificação aí de entregar para as partes a possibilidade de resolverem os seus próprios conflitos, as maneiras adequadas. Quais são os desafios do juiz partindo dessa premissa que agora a gente tem um tribunal de múltiplas portas, um pouco diferenciado, que a partir da resolução de 125 de 2010 e agora mais vindo para o CPC de 2015, que passou a vigorar em 2016, como que o magistrado, quais são os desafios a partir dessa perspectiva? Olha, eu digo o seguinte, que o maior desafio é aquele de transformar o indivíduo, trazer autonomia e emancipação para o indivíduo, para que ele mesmo possa solucionar os conflitos de sua existência com relação a ele, com relação ao outro, de forma individual, sem a necessidade do facilitador. Ainda chegaremos nesse ponto. Imagino, hoje é necessário a existência de um facilitador, mas na medida em que a política pública se desenvolve
como forma de trazer autonomia e emancipação ao indivíduo, para que ele mesmo saiba solucionar quais são os melhores atos, os melhores comportamentos, as melhores condutas da sua existência em relação ao outro, como forma de não dar margem ao surgimento de conflitos. Este é o ideal a ser perseguido, para que o indivíduo mesmo ele tenha essa autonomia e seja emancipado nessa forma, saiba tomar a decisão mais certa na sua existência. É claro que tudo isso ainda, nós temos um processo civilizatório ainda a ser perseguido, né? O Brasil é um país de muita conflituosidade ainda. O brasileiro ainda ele precisa aprender, passar por um processo civilizatório, aprender, né, a não entrar em conflito, né? Nós vivemos hoje um momento também contemporâneo de antagonismo das opiniões, a própria globalização, as redes sociais. Hoje não mais a filosofia foi substituída pela mídia. E as redes sociais, as pessoas não refletem, elas tomam partido, aderem a posicionamentos já estabelecidos nas redes sociais. Isso dificulta todo esse processo de emancipação e o processo de autonomia do indivíduo. E talvez, doutor, o que o senhor está falando, talvez seja justamente o que se pregava antes, né? Antes de chegar no judiciário, o ideal é que as partes conversassem para depois judicializar a demanda. E, na verdade, na perspectiva do Código de Processo Civil anterior, e, claro, na norma como um todo, o que se fazia era, primeiro eu judicializo, e aí depois no meio a gente vê se resolve isso ou o juiz que decida. E a gente muda essa postura e, como o senhor disse, talvez isso seja um processo que é uma mudança, na verdade, cultural, né, doutor? Ainda a gente tem, claro, a gente vem de uma legislação, uma resolução que a gente acaba vindo de cima, o poder estatal fazendo com que isso acabe acontecendo dentro dos órgãos, mas o povo, a sociedade ainda precisa mudar essa mentalidade e aí é cultural, né? Sem dúvida nenhuma, isso leva um pouco de tempo, mas eu acredito que o método de tratamento, o método mais adequado de solução de conflito é a negociação. É aquele em que as próprias partes, elas mesmos dialogam, estabelecem um diálogo, que é a arte do diálogo regrado, né? A saber escutar o outro, saber falar, saber se expressar, né? Saber administrar as emoções numa diversidade, são ensinamentos, são conhecimentos necessários para que se chegue a um acordo viável para ambas as partes. O brasileiro ainda ele tem muito que aprender ainda. Então, aí da importância da política pública, da importância dos facilitadores, do poder público. O poder público ele deve ser não como um pai autoritário que educa seus filhos, mas deve ser, sim, um facilitador que facilite, que amenize as tensões e possibilite esse diálogo das próprias partes, espontaneamente solucionando seus conflitos. Que auxilie, de fato, as partes, né, a poderem construir alguma coisa, né, doutor? Pegando esse gancho, a questão dos mediadores, né, até porque a gente falou, o ideal seria chegar num estado em que as pessoas resolvessem por si próprias. Não tem como nesse momento. Então a gente precisa dos facilitadores, que hoje aí no Paraná estão em grande número. Como que um mediador judicial, ou quem quer ser mediador, o que o mediador precisa fazer, quais são as aptidões que ele deve ter, habilidades que ele deve desenvolver, por que processo que ele precisa passar para, de repente, ele que tem interesse em ingressar no judiciário paranaense ou qualquer judiciário aí no país, o que ele tem que fazer e quais são as aptidões? A figura, a função do mediador e do conciliador é muito importante hoje na solução dos conflitos. Porque, em primeiro lugar, o mediador ele não vem exclusivamente da área jurídica. Nós sabemos que é importante que haja a visão da multidisciplinariedade, para que ele tenha essa visão de mundo alargada, extensa, não é verdade? Então existem todos os métodos de capacitação. Hoje existe uma doutrina e uma técnica muito desenvolvida, vinda inclusive de outros países, onde se aprende exatamente a aproximar as partes, aliviar as tensões, indicar o caminho para a solução daquela controvérsia. Então a nossa política tem sido de capacitar, capacitação permanente.
para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para a solução desses conflitos, né? Saber escutar, não intervir, deixar que as próprias partes descubram o caminho que será mais favorável à permanência daquela relação, né? Sem a dissipação do prejuízo, do dano causado pelo conflito, né? Então, o aperfeiçoamento, então a nossa política ela vem no sentido de disseminar, capilarizar o treinamento, a capacitação dos mediadores. Nós temos aí uma capacitação permanente. O Tribunal de Justiça valoriza muito a função do mediador, né? Agora, recentemente, no início da minha gestão, nós criamos o Cadastro Estadual dos Mediadores. Recentemente, o NUPMEC aprovou os critérios de remuneração e já enviamos ao Departamento de Planejamento do Tribunal para verificar o impacto financeiro. É importante que se avance nesse instrumento, nessa ferramenta tão importante para o estabelecimento de uma cultura de paz. É interessante observar que a mediação ela teve um avanço muito grande com o novo Código de Processo Civil. O artigo 134 é muito claro, assim como o artigo 27 da Lei de Mediação, eles estabelecem a necessidade, né, o caráter imperativo antes do julgamento, da instrução do processo, do encontro dessas duas partes para buscar uma solução mais viável para ambas as partes. Esse é o desafio, de levar também esse avanço da mediação também aos juizados especiais, né? A Lei 9.099, que foi uma das maiores revoluções no nosso país, né? Foi um dos avanços que nós tivemos. Eu cito a Lei 9.099, uma das 4, 5 leis mais importantes do nosso ordenamento jurídico. Ela ficou um pouco atrás. Por isso é importante que seja levado aos juizados todas essas técnicas, essas ferramentas, essas práticas e esse conhecimento também para a solução das questões de massa que estão dentro dos juizados especiais. Doutor, interessante o que o senhor fala da questão dos juizados especiais, que vem um pouco antes e que talvez a mediação agora tenha uma condição um pouco diferente. Olha o conflito talvez de uma maneira um pouco mais aprofundada. Os juizados facilitam a conciliação, mas talvez não enxerguem o problema ou o conflito de maneira tão aprofundada. E, é claro, eu fiz a lição de casa, pesquisei sobre o senhor, sobre o doutor, que ingressou na magistratura em 1990, e com certeza passou por esse processo de introdução da lei dos juizados especiais, de estruturação de tudo isso, e está passando por todo esse momento de avanço, né? Como que o senhor enxerga essa evolução? Eu tive uma participação direta na criação dos juizados especiais em 1985, 95 e 96. Porque nós criamos o juizado especial aqui através de resolução em 1995 ainda. Eu fui o primeiro diretor do juizado especial de Curitiba, do Paraná, e participei da elaboração da Lei 9.099. Fiz parte da primeira Comissão Nacional de Interpretação. Foi a minha dissertação de mestrado, eu tive uma ligação direta com a Lei 9.099. Mas hoje nós verificamos que ela ficou um pouco para trás. É necessário mudanças na lei para que ela chegue num nível, né, num paradigma da intersubjetividade. Quer dizer, é importante a mediação nada mais é do que um mergulho na subjetividade. Essa capacidade do facilitador em, com sensibilidade, saber identificar os motivos subjacentes inerentes àquele conflito, que nem mesmo as partes conhecem, propiciando para que elas mesmas, de modo autônomo, venham a conseguir, então, a identificar os motivos desse conflito, né? É interessante, outro dia nós tratávamos de uma questão em todas as áreas. O conflito ele está em todas as áreas, né? Na natureza penal, extrapenal, familiar, fazendário, civil. Outro dia lidávamos com uma questão muito interessante de que uma construtora queria comprar
o terreno inteiro para construir um empreendimento e sobrou uma última casa de uma senhora viúva que não queria vender essa casa. E ela foi perguntado por que não queria vender essa casa, ela dizia não, porque o meu marido, antes de morrer, ele disse, olha, fique com essa casa, porque essa casa nos trará a nossa lembrança do nosso relacionamento, que sempre foi muito bom. Então ela não queria vender nem... E aí, quando foi percebido isso aí, o que o empreendimento fez? Aquele que tinha interesse em comprar essa casa. Ela disse, não, então vamos dar o nome do seu marido ao nosso empreendimento. Então, às vezes, a solução... São pequenos... Uma leitura do... Exatamente. Ela estava latente, assim, dentro do contexto, né? Por isso que é importante... A superficialidade, ela mais esconde do que revela. É necessário uma penetração na essência das questões que estão interrelacionadas com o conflito. Isso são técnicas adquiridas por capacitação permanente. Aqui no PMEC cabe também trazer essa capacitação com um treinamento e capacitação permanente. Até porque, né, desembargador, se não for lá no fundo da questão, o conflito não se resolve, né? É como o senhor falou, a superficialidade, a gente fica por ali, de repente passa um pouco mais de tempo, volta um problema, porque não resolveu. Exatamente. E a função do facilitador é deixar que as próprias partes, dar mecanismos, mostrar, indicar os caminhos para que as próprias partes venham a perceber os reais fatores que incidem nesse conflito. Então esse é um trabalho muito, por isso da importância da multidisciplinariedade, por isso que o direito nesse caso ele não tem aquele valor como no processo judicial, né? Não se trata de regras do ordenamento jurídico, mas técnicas da humanidade, né? São técnicas universais de cultura, de valores, é uma verdadeira revolução axiológica que ocorre com as práticas da mediação, onde se busca um acordo, né? Através das ferramentas da justiça restaurativa, que não só está no conflito penal, é importante que se diga também, a justiça restaurativa que transforma, né? Ela participativa, ela pode ser expandida também para outros conflitos de natureza extrapenal. A gente pode dizer, desembargador, o senhor tocou agora na questão da justiça restaurativa, que a gente também está partindo, quem sabe, para um judiciário mais humanizado? Seria isso? Não tenho dúvida, porque chegamos a um momento de barbárie institucionalizada dentro do sistema penitenciário. Não precisa ser nenhum acadêmico de direito estudioso para perceber que as penitenciárias se tornaram universidades do crime. É claro que não se nega por evidência a necessidade de prisão em determinados casos, mas em tantos outros casos poderiam haver soluções diversas da prisão, com forma de controle do Estado, com maior efetividade de reabilitação e ressocialização, porque a prisão ela não ressocializa, ela não reabilita, ela só causa reincidência. Então, através de uma modificação de sistema punitivo, de sistema conflitivo para o sistema da justiça restaurativa, será possível, né, a utilização dessas técnicas de emancipação, de conscientização dos deveres de cidadania, na verdade, com uma preocupação de reparar o dano sofrido pela vítima e, sobretudo, o dano sofrido pela sociedade em cada delito que se pratica em seu seio. É necessário que esse tecido social esgarçado com a prática criminosa seja reconstruído de forma que possamos viver numa sociedade um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais segura. Hoje vivemos a cultura do medo. É necessário que venhamos a mudar esse paradigma. Já é a hora, porque ainda estamos com as masmorras da Idade Média até antes, da Antiguidade. A ciência não avançou na forma de como tratar conflitos penais. Somente com dor não se reabilita. É necessário a reconstrução do indivíduo a partir de outros paradigmas, epistemológicos também. Então, o que o senhor diz muito é esse sistema punitivo. Eu vou punir esse condenado, não é o sistema ideal. E também, pegando exatamente o que o senhor falou, não reconstrói a relação. Muitas vezes a vítima
que também sofreu com isso, não tem nenhuma reestruturação, né? E com o que o senhor propõe, está dizendo aqui, na ideia do judiciário atual, é justamente olhar para a vítima de uma maneira diferenciada também, né? Porque você veja bem, quando se identifica um crime, a percepção inicial é da existência somente de um autor de um crime e de uma vítima. Entretanto, nós sabemos que com a prática criminosa, não existe só duas pessoas, o autor e o réu. O réu e a vítima. Existe toda a família da vítima que sofre com a ocorrência dessa prática criminosa em qualquer dimensão. Existe toda a família, toda a família do réu, que também um filho que não terá mais a companhia do pai, né? Quer dizer, aquilo ali então é um jogo de dominó. Na medida em que cai uma peça, quantas outras peças cairão em torno disso? Então essa concepção, essa visão sistêmica daquilo que ocorre com a prática criminosa é de grande importância para buscar soluções que venham em benefício da sociedade. Porque a sociedade não quer vingança. Vingança é um sentimento do ser humano, mas ela não traz resultados efetivos. Ela traz talvez uma satisfação imediata, mas ela não previne crimes. E o que nós temos que ter são métodos de prevenção social, que possam ter a possibilidade de um indivíduo ser ressocializado ou reabilitado após a prática de um crime. E essa é a visão hoje. O senhor é desembargador, está lá em Curitiba, está ao lado de vários desembargadores, ao lado da cúpula do Poder Judiciário Paranaense também como um todo. Essa é a visão para o nosso futuro. Essa é uma visão macro. Isso engloba a maioria dos juízes, magistrados. Como que hoje está isso? Eu acho que é uma concepção que ganha cada vez mais força. Porque, claro, eu acho que a racionalidade ela faz parte da contemporaneidade. Então, quando você percebe que aqueles métodos utilizados até agora não deram certo e, pelo contrário, causaram prejuízo, né? Então é importante, eu acredito que esses novos paradigmas, essas rupturas epistemológicas, elas são importantes para que a gente possa caminhar para um futuro melhor e mais tranquilo, mais sereno e mais solidário. Ok, doutor. Estivemos aqui hoje com o doutor José Laurindo de Souza Neto, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Um prazer recebê-lo aqui, doutor. Olha, realmente quando a gente falou aqui na nossa plataforma, o desembargador vai estar por aí, será que tem um espacinho na agenda dele? A gente sabe que é difícil, doutor. Muito obrigado por estar aqui. E na verdade não é só uma entrevista aqui, o doutor passa muito conhecimento, muitas coisas importantes para a gente. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Tiago. Espero que tenha sido de bom proveito aí para todos da plataforma mediador.com. Com certeza. Muito obrigado, gente. E mais entrevistas, outros vídeos, vocês verão aqui na plataforma muito em breve. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.